Terminou agora com vitória do Vasco 2-0 em cima do Cuiabá, jogando na casa do Cuiabá. E eu vou falar aqui nesse vídeo por que essa vitória me pega de surpresa e por que o meu dia, desde ontem, está sendo um dia, ou estava sendo um dia péssimo, de inclusive ter jogado a toalha. Fiz um vídeo hoje de manhã, para quem acompanha o Instagram e o Quai, eu joguei a toalha, né? Mas a gente vai trocar uma ideia nesse pós-jogo, com uma vitória. Antes eu vou dedicar o vídeo à minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno de Cerrado. O link fica aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Você clicou, vai abrir a janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, a 1xBet vai dobrar em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet está de volta, ela é parceira do canal Vascaíno de Cerrado em 2023. Aleluia, Senhor! Conseguimos uma vitória depois de tantos resultados ruins, inclusive 2 derrotas seguidas. O Vasco consegue buscar uma vitória em cima do bom time do Cuiabá, jogando em Cuiabá. Aí eu vou falar de sentimento. Ontem o meu sentimento era de que acabou, que não dava mais, e principalmente a tristeza de me ver como torcedor do Vasco, torcendo para o Flamengo contra o Santos, torcendo para o Fluminense contra o Bahia e torcendo para o Atlético Paranaense contra o Corinthians. 3 times que eu odeio. Olha só o que esses canalhas, o que esses pilantras fizeram com a gente. Olha o que eles fizeram com a gente. A ponto de a gente estar torcendo para 3 times que a gente tem asco. 3 times que a gente encara como rivais e tem uma rivalidade do caralho com o Atlético Paranaense. A gente sabe disso, de briga, confusão, rebaixamento. O Fluminense, né, a gente viu aí nos últimos anos com relação ao Maracanã, Campeonato Carioca, enfim, eles querendo ter uma rivalidade ou diminuir a história do Vasco. O Flamengo nem se fala. Então eu ter que torcer para esses 3 times, ontem bateu para mim uma tristeza profunda, porque para mim é sim o atestado de mediocridade, é um atestado de apequenamento, e é isso que virou o Vasco, infelizmente. E aí eu nem fiz, olha, você vê que eu tava tão desanimado, que nem gravei vídeo de pré-jogo hoje. Eu falei, cara, eu não tenho, aí tem que ter estômago pra esquecer tudo que tá acontecendo com o Vasco e abrir um vídeo para falar de escalação, de pré-jogo, de tabela, de situação do Vasco. Para mim, eu falei, o Vasco estará na 2ª divisão. O Vasco ainda respira por aparelho por causa da chegada do Ramon Dias e que conseguiu ainda alguns pontos que fizeram o Vasco sobreviver, porque do jeito que estava já era para ter caído na 1ª divisão. E aí vamos para o jogo, a gente vai encarar o Cuiabá. O Ramon Dias volta para aquele esquema com 3 atacantes, esquema que tinha dado certo, né? Com o Eric Marcos Peck e o Sebastião. No meio de campo, que tinha dado certo, o Zé Gabriel, Praxedes e o Paulinho. Porém, contudo, todavia, no primeiro tempo, foi um jogo muito frio, muito morno, um jogo em que o Vasco pouco criou, chegou ou levou perigo à meta de um goleiro que não jogava há 8 meses. Já do lado do Cuiabá também um jogo desacelerado. A única chance do Cuiabá foi uma cabeçada do Davidson virando, que o Léo Jardim mais uma vez salvou o Vasco no primeiro tempo e salvou em uma outra bola no segundo tempo. Então o Vasco não consegue marcar e nem o Cuiabá no primeiro tempo, volta para o segundo tempo, sai o gol, né, importantíssimo, com a jogada em que o Sebastião chuta, a bola pega na trave e volta, e o Peck faz de cabeça. Vão marcar as linhas ali, mesma linha, confirmado o gol para o Vasco. E aí, meu amigo, aí é onde a gente tem que ver qual é o problema, o porquê desse problema, desse time do Vasco ser tão covarde e foi para trás, jogou atrás, né? Os 30 minutos restantes a gente jogou atrás, nem sequer contra-ataque. Teve um contra-ataque do Gabriel Peck isolado, sozinho, o resto foi só o Cuiabá. O Vasco se fechou com 3 zagueiros, as mudanças no time que entrou, primeiro o Medel foi para a lateral, no lugar do Paulo Henrique, que voltou e voltou bem na lateral. Depois ele coloca o Pumita na lateral e faz uma linha de 3 zagueiros, uma linha de 5 atrás para poder segurar esse resultado. Fica aquela síndrome, né? O medo da gente tomar o gol como a gente tomou do Goiás. O Cuiabá criou algumas oportunidades, errava muitos passes.
para nossa sorte, e aí num contra-ataque, enfim, conseguiram acertar um contra-ataque. O menino Orediano que entrou o Payet, entrou o Orediano, entrou o Léo Pelé, entrou o Pumita, e numa dessas arrancadas o Orediano sai na cara do gol e mata o jogo no final, nos acréscimos. O jogo teve 11 minutos de acréscimo por causa da interferência do VAR, que demorou para dar o gol do Vasco, o primeiro gol do Vasco. O Vasco consegue chegar ao segundo gol, um golaço do Orediano, um gol importante que faz o Vasco ir a 34 pontos, continuar na UTI, continuar na zona de rebaixamento. O Goiás estava perdendo para o Bragantino, não sei como é que ficou o jogo. O Cruzeiro joga daqui a pouco contra o São Paulo. Então o Vasco continua numa situação complicadíssima, porque agora ele vai a 34, ele está a 3 pontos do Bahia, está a 3 pontos do Santos, tá 3 pontos do Cruzeiro, que ainda vai jogar, né? E abre e passa o Goiás. O Goiás tá com 32, o Vasco vai a 34. A gente consegue respirar em um dia que eu realmente desanimei, não gravei vídeo para jogo, gravei só um vídeo de manhã que coloquei no Instagram dizendo que joguei a toalha. Para mim esse time estará na segunda divisão e olha, vai ter que ganhar do Botafogo. O Botafogo vai vir com tudo para cima do Vasco e a gente tem que ganhar do Botafogo para continuar sonhando, né? Hoje, para minha felicidade, né? Hoje o Vasco vence, contrariando ou me tirando dessa tristeza profunda que eu estava, mas não mudo uma vírgula do que eu falei com relação ao vídeo no Instagram, com relação ao que fizeram com o Vasco, o apequenamento, a gente torcendo para adversários que a gente não gosta, né? A humilhação que a gente está passando nesse Campeonato Brasileiro, né? O time medíocre montado por eles, tudo de sacanagem com relação à gestão. E falar em gestão, saiu uma lista aí dos conselheiros, porque para formar a chapa, o Pedrinho, ele tem que ter 120 nomes no Conselho Deliberativo, né? E uma porrada de nomes, se eu não me engano, 60 nomes, são da gestão, já estão no Conselho Deliberativo, são da Mais Vasco e da Sempre Vasco. É uma coisa só, é exatamente uma coisa só. E aí a comprovação tá aí nos nomes do conselho. Vou colocar aqui para você, ó, azul e roxo, dentro da chapa do Pedrinho, já são da gestão Salgado. Já são da gestão Salgado. Se você quer continuar com essa mediocridade de torcer para o Vasco não cair para a segunda divisão, contra Cuiabá, contra Goiás, contra Curitiba, né? Com esse desempenho, com esse futebol ridículo, com essa pilantragem dessa empresa, com um monte de canalice, é só votar no Pedrinho, que aí você vai ter aí mais do mesmo. Você vai ter a continuidade de toda essa patifaria que a gente tem visto no Vasco. Agora, se você quer cobrança, se você quer alguém para entrar e investigar que negócio fizeram, ver se realmente está entrando dinheiro no Vasco, inclusive no conselho aqui, vai ficar a galera da Mais Vasco, vai ficar a galera que já é da gestão no Conselho Fiscal. Então, se você quer passar um pente fino em tudo que fizeram, se tiver tudo de acordo, se tiver tudo legal no contrato, segue o jogo. Se não, meu amigo, aí é justiça e cadeia para bandido, que é isso que tá precisando acontecer no Vasco, pra gente dar uma chacoalhada e parar de ter dias como esse de hoje, de ficar torcendo contra o Cuiabá, ou jogando como um time pequeno contra o Cuiabá, brigando para não cair para a segunda divisão, tá? Então, não tiro uma vírgula do que eu coloquei no Instagram e continuo dizendo que a tarefa do Vasco para sair dessa zona de rebaixamento é uma tarefa muito árdua, muito difícil. Para nós vascaínos, o que nos cabe é torcer, né? E fora de campo, cobrar, e fora de campo fazer o nosso papel. Senão a gente vai continuar sofrendo como a gente sofreu hoje em um jogo que deveria ser fácil, mas não foi, tá? Curte o vídeo, segue o canal, um fim de semana abençoado, fique com Deus. Fim de semana não, cara, hoje é feriado. Sexta-feira. Saudações vascaínas.